Neste vídeo vou ensinar como fazer 2 vasos de parede ao mesmo tempo, utilizando uma bacia como molde. Os vasos ficam muito leves, pois foram feitos com cimento e isopor. Sim, eu uso isopor triturado na massa de cimento para deixá-los mais leves. Eu sou Maria Amélia Mendes, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Usei esta bacia como molde e fiz um molde interno como divisória. Primeiro fiz no papel e depois risquei um pedaço de acrílico de bloco de banheiro. Mas você pode utilizar uma chapa de zinco ou aquela madeira fininha que vem atrás de guarda-roupa. Também dá certo para fazer este molde interno. Então preparei a massa de cimento e isopor com uma medida de cimento, uma medida de argamassa colante e 2 medidas de isopor triturado. Mas marque aí sua presença, deixe o seu gostei neste vídeo. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados. Acrescente água aos poucos até atingir o ponto de uma massa bem consistente. Observe o ponto da massa. Fiz argolas de arame para reforçar o local onde ficará o buraco do vaso para pendurar na parede. Marquei bem o centro do molde e fixei essas argolas com fita adesiva dos 2 lados do molde interno. Passei óleo de cozinha no molde para que a massa de cimento não grude. Mas com cuidado para não passar no arame. Também passei o óleo de cozinha na bacia. Abri pequenas porções da massa de cimento e isopor com as mãos e fui colocando em toda a parte interna da bacia, como se fosse fazer um vaso. Procurando sempre manter a mesma espessura de massa. Com uma colher fui alisando, apertando bem a massa, acertando toda a superfície interna, a borda do vaso. Procurei deixar a borda na mesma espessura. Então peguei a divisória central e encaixei. Abri porções de massa de cimento e isopor e coloquei dos 2 lados dessa divisória central.
procurando alisar com a colher. Muito fácil, né? Então a gente modela os dois vasos ao mesmo tempo. Fiz o buraco para a drenagem e deixei por 3 dias coberto com toalhas molhadas para a cura do cimento. E então desenformei. Se houver dificuldade para desenformar, é só jogar água quente. Separei os dois vasos. Acertei as rebarbas. Retirei a fita adesiva. E então preparei uma argamassa. É uma massinha de cimento. Pode ser cimento e areia fina. Eu usei argamassa, pois eu acho mais prático. Eu fiz esta pasta para corrigir todas as imperfeições e tapar todos os buraquinhos do vaso. Apliquei essa pasta de cimento com o pincel. Passei em todo o vaso para deixá-lo bem liso e bem acabado. Fiz um vaso liso e o outro resolvi fazer uma textura de folhas. Então apliquei uma camada desta pasta de argamassa um pouco mais espessa. Uma camada mais espessa só na parte frontal do vaso. Molhei o pincel na água e fui passando para deixar esta pasta mais lisa. Então fui colando as folhas de forma aleatória. Apertei para definir bem as nervuras da folha. E no dia seguinte, então, retirei as folhas
Lavei todo o vaso. E preparei uma calda para impermeabilizar. Com um copo de água, 3 colheres de cola branca PVA e acrescentei o cimento aos poucos até atingir o ponto de passar com o pincel. Passei esta calda em todo o vaso, na parte interna e também na parte externa deste vaso liso. O vaso com textura de folhas eu não passei na parte frontal, pois poderia tapar todas as texturas das folhas, né, e estragar o trabalho. Então primeiro eu pintei as folhas com a tinta acrílica verde musgo, limpei com um pano úmido para destacar os relevos. Então passei a calda para impermeabilizar a parte interna. Também passei essa calda na parte externa que fica atrás do vaso, fica em contato com a parede. Pintei o outro vaso com tinta acrílica branca e depois com a tinta amarelo ocre. Quando secou, chapisquei com a tinta branca para fazer este detalhe. Aguardei a tinta secar e finalizei com a resina acrílica à base de água. Eu aplico a resina em todo o vaso, na parte externa e também na parte interna. Assim, vou proteger o vaso de toda a umidade da terra. E aí estão os vasos prontos. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos. Divulgue este trabalho nas redes sociais. Deixe aí também o seu comentário. Que a gente aprenda com a semente a importância da paciência para o milagre florescer. Pois um sonho é feito sol, que tem tempo certo para nascer. Assista também o último vídeo e veja outros vídeos do canal. Compartilhe este trabalho nas redes sociais, é muito importante para fortalecer o canal. E muito obrigada por assistir até o final.